Bem, pessoal, a ideia é a gente discutir formas de utilizar a inteligência artificial na área da educação de forma que amplie o aprendizado do aluno e a gente tenha uma utilização ética, né? E aí a gente tem, então, um professor na mesa e também um rapaz, entenda como elogio, Fernando, com uma vasta experiência em implantação de serviços de IA. Então, acredito que a conversa vai ser muito boa. Então, a princípio, formas de utilização de inteligência artificial aplicadas na educação para a melhoria do aprendizado do aluno. A palavra está contigo, Fernando. Perdão, Ricardo. Perfeito. Então, obrigado, professor Marco. Muito bom dia, então, novamente para todos e todas. Agradecer o convite para estar podendo bater um papo aqui com vocês. Agradecer o contato da professora Zinete para a gente poder conversar um pouquinho. Então, vamos lá. De maneira geral, pessoal, acho que quando a gente começa tecnicamente a falar sobre inteligência artificial na educação, assim como docente, nós passamos ou estamos passando, além de, obviamente, todo o impacto que nós temos em inteligência artificial, nós também temos impacto, eu acho, bem forte na nossa carreira, tá? Por que isso? Se nós formos voltar, por exemplo, há 4 anos atrás, com o início da pandemia, de maneira geral, nós já tivemos, enquanto docente, uma migração muito forte em relação a tudo que nós fazíamos, tecnicamente até então, em sua grande parte mais presencial, e agora tudo isso tinha acabado indo para uma perspectiva mais online por causa da pandemia. Então, nós tivemos que adaptar nossas metodologias de ensino, nós tivemos que adaptar a forma de dar aula e, obviamente, também avançar. Tem uma certa vez, conversando com alguns colegas, me disseram uma frase que eu acho que faz bastante sentido, e os professores aqui talvez concordem comigo, e que o grande, entre aspas, problema de ser professor é que os alunos estão cada vez mais novos e nós estamos ficando cada vez mais velhos, né? Todo semestre o pessoal está entrando, a gente está cada vez mais avançando na idade e eles estão chegando mais novos. E isso acaba colocando um grande desafio, até mesmo para que necessariamente nós possamos, obviamente, trazer um pouco mais de relevância ao longo do processo, tá? Eu vou bater um papo com vocês, discutindo um pouco algumas expectativas e também alguns desafios que nós temos para fazer uma reflexão e depois a minha expectativa é concluir com uma sugestão de como que nós podemos de fato nos posicionar enquanto docentes e obviamente também fazer uma reflexão em relação ao novo perfil dos alunos que nós estamos tendo no dia a dia, tá bom? Se puder, por favor, passar a tela, mais uma, por favor. Beleza. Bem, existe obviamente uma série de perspectivas e para nortear um pouco do que eu estiver conversando com vocês, existe obviamente, né, desde os anos 50, uma série de evoluções da inteligência artificial, mas eu vou me concentrar dentre os conceitos que nós temos para trabalhar com inteligência artificial. Eu vou trabalhar com vocês para vocês seguirem um pouco uma lógica do que eu vou abordar com vocês, para concentrar numa expectativa que inteligência artificial seria uma automação de tarefas, tá? Por isso que, por mais que obviamente existam hoje ferramentas e muitas delas, obviamente, eu acabo incorporando e estudando também, mas eu acho que existe um grande diferencial de como que nós podemos melhorar a nossa aula. Por mais que vocês pegarem, tem uma série de estudos que vão evidenciar isso, nós temos, obviamente, grande parte de um aprimoramento na discussão a qual nós estamos trabalhando cada vez mais com inteligência artificial, estudo remoto, estudo EAD, dentre todas as suas variações, mas realmente o estudo ali presencial, olho no olho, ainda tem sua força e, obviamente, um impacto muito grande na formação. Então, algum ponto que vale pegar é uma frase que tem circulado bastante dentro de alguns grupos que trabalham com foco de inteligência artificial na educação, e eu trouxe aqui para abrir a minha fala e começar a comentar com vocês. Então, nós temos que, de alguma forma, a partir de uma perspectiva em que esses nossos alunos que estão chegando, eles já são nativos digitais. Só que aí eu faço uma reflexão com vocês, não necessariamente os alunos e também nós, enquanto professores, necessariamente nós temos toda essa, nós somos nativos digitais. Algo que me tem me chamado bastante atenção quando nós falamos com inteligência artificial, ter tido a oportunidade de abordar o assunto com ambientes diferentes, é que às vezes quando nós começamos a falar sobre inteligência artificial, pode parecer que nós estamos dentro de uma bolha. Não necessariamente todo mundo está usando inteligência artificial, e necessariamente todos os alunos. Por quê? Se for pensar numa perspectiva de adoção de tecnologia, essa adoção de tecnologia necessariamente ele acaba, obviamente, tendo diversas camadas.
E isso, de alguma forma, vai fazer com que eu tenha que conseguir implementar efetivamente uma aderência do que eu estou discutindo em sala de aula com aquilo também que é uma demanda lá na ponta em relação ao mercado de trabalho. Ou seja, eu tenho que buscar alguma forma de mostrar como que a inteligência artificial pode ter, talvez, para facilitar a discussão, dois principais elementos. Eu tenho que conseguir levar a inteligência artificial para a educação primeiro, concentrando muito mais uma discussão de como que eu vou criar ou automatizar e aprimorar as habilidades desse profissional para o uso de IA, porque efetivamente as empresas estão usando soluções com inteligência artificial. E outro ponto, obviamente, depois eu convido vocês a jogar, por exemplo, no Google, algo como ChatGPT Unesco, por exemplo, finalzinho de 2022, migrando para 23, a Unesco lançou um manual como forma de guiar as melhores alternativas para que nós possamos estudar ou orientar os alunos em sala de aula, por exemplo, para que eles pudessem trabalhar com o chat GPT, para ficar mais fácil, que é o contexto que eles estão trabalhando. O que me chama bastante a atenção? Assim como tem uma preparação do mercado de trabalho, uma outra dimensão que esse documento coloca muito bem é que efetivamente essa expectativa do uso da inteligência artificial, vamos concentrar a generativa, essa que você tem uma forma de colocar um texto e eu tenho uma interação homem-máquina, é também uma forma de eu ter um colega de estudo. Só que a partir do momento em que eu tenho evoluções da tecnologia, entra em outro grande ponto, que até a professora Mayara colocou aqui no chat, que é uma expectativa das questões éticas, tá? E hoje, talvez um dos grandes desafios que as instituições de ensino, parabenizando aqui o Mitins por puxar essa discussão, é bastante importante pensar também quais são as diretrizes em que as instituições estão colocando para discentes e docentes usar a inteligência artificial. Então, seria uma expectativa para que nós possamos, de alguma forma, conseguir viabilizar o seguinte: bem, o que pode e o que não pode usar de inteligência artificial ao longo do processo. Por quê? Usar todo mundo está usando. Vou dar um dado para vocês. Tem uma plataforma chamada de eMarketer, que ela faz uma série de pesquisas dentro do contexto de produtos e serviços. E recentemente ela fez uma pesquisa, a que eu identifiquei mais no contexto do pessoal da Ásia, em que aproximadamente os jovens entre 17 a 21 anos começam a fazer as suas buscas nas plataformas como o ChatGPT. E isso, obviamente, acaba tendo uma mudança. Por quê? Vamos pensar um pouco no fluxo. Quando eu faço uma busca, por exemplo, no Google, eu vou ter até então uma série de links em que eu vou ter que clicar e identificar o meu conteúdo. E até então o ChatGPT te dá uma resposta. Se vocês pegarem, começou no ano passado, no Brasil já atualizou, quem usa, por exemplo, o Google pelo Google Chrome, vocês vão verificar que agora grande parte das nossas buscas dentro do Google também tem inteligência artificial generativa. Ou seja, eu não preciso mais clicar em uma série de links. Eu faço a minha busca, o próprio algoritmo do Google consolida uma série de informações, me dá um resumo para facilitar a minha busca e depois ele faz uma recomendação ao longo desse processo. Então, um outro grande desafio nesse contexto, que é efetivamente como que nós vamos ensinar esses alunos e também, obviamente, professores a usar essas ferramentas de maneira responsável. Novamente, usar todo mundo está usando, mas efetivamente eu preciso tentar verificar quais são os melhores caminhos, ou seja, criar um pouco de diretrizes. Por isso, grande parte das instituições no Brasil e mundo afora estão começando a criar diretrizes que se tornam, obviamente, institucionais, para que isso, inclusive, incorpore em planos de ensino e também, obviamente, incorpore nas atividades que os alunos fazem diariamente, tá? Próximo slide, por gentileza. Conseguiu avançar? Bom, então, de maneira geral, só para fazer um contexto para vocês, o que nós temos hoje que acaba bastante forte nesse contexto? Talvez nós temos aí três principais algoritmos que estão funcionando, e vamos fazer um paralelo aqui. Nós temos o ChatGPT e o Bing. Basicamente, a Microsoft fez uma aquisição, né, significativa da OpenAI. Então, basicamente, o que nós estamos usando hoje o ChatGPT é muito similar ao que nós temos no Microsoft Bing ou Copilot também. E pontos positivos, quando você começa a usar o Microsoft Bing, por exemplo, ou você usa o Edge, que é aquele navegador, você consegue ler os arquivos PDF, você pode pedir para ele ler para você e facilitar estilos cognitivos diferentes, só que aí acaba tendo um grande problema. Se vocês lembrarem, na semana passada, a OpenAI fez uma discussão para a comunidade, dizendo que eles estão criando o seu próprio buscador também. De alguma forma, ali, obviamente, tem algumas ressalvas técnicas, mas para competir um pouco com a busca que nós fazemos no Google. Por outro lado,
há uma outra grande discussão em que tanto a forma que hoje nós temos a busca do chat GPT, digamos que ele não consegue entender o que acontece hoje, ele tem uma defasagem porque é quando efetivamente os dados foram coletados. E aí tem sempre uma provocação que é interessante de um grande pesquisador cientista brasileiro, em que ele diz que a inteligência não é nem inteligente nem artificial. Por que ele não é inteligente? Porque basicamente tudo que nós temos hoje da inteligência artificial para que a gente faça a busca, basicamente nós tivemos que imputar essa informação e, obviamente, depois os algoritmos começam a ampliar. E o ponto positivo da inteligência artificial do Google, chamado de Gemini, tem um ponto bacana porque eu consigo integrar todo um ecossistema do Google. Então eu posso pedir, aí pensando como professor, poxa, e aí, se as pessoas puderem colocar aqui no chat, talvez vocês vão concordar comigo, que é o seguinte: às vezes pedir para o aluno ler um texto, os alunos falam assim, caramba, esse negócio é muito cansativo, eu não gosto de ler. Mas se, por exemplo, eu recomendo um podcast, ou se eu recomendo um vídeo no YouTube, em geral, eles tendem a ter maior aderência ou engajamento na forma de eu passar o meu conteúdo. E qual que se torna um ponto positivo nisso? Plataformas como o Google têm feito muito isso bem, que é no caso de Gemini, você pode pegar o título, por exemplo, do vídeo, pedir para ele sintetizar e depois você, obviamente, consegue puxar pontos mais importantes. Imagina o seguinte, um desafio que nós teríamos aqui como professor. Poxa, se eu tiver que ver uma série de vídeos para depois indicar só um, imagina o tempo que a gente gastaria. Tá aí uma alternativa para que eu consiga efetivamente fazer essa aplicação. No próximo slide, por gentileza. Agora, acho que a melhor forma da gente conseguir, de fato, responder é como é que nós podemos preparar os nossos os alunos para o uso de inteligência artificial. E eu vou dar aqui algumas reflexões para a gente poder ir pensando na nossa realidade. Próximo slide, por gentileza. Nós temos hoje uma grande dinâmica que é um perfil de aluno em que, obviamente, ele está com bastante o pé forte na tecnologia. Mas aí, nós temos alguns desafios. Como eu brinquei com vocês no início, cada vez mais nossos alunos estão ficando jovens e a gente está ficando mais velho. Eu, particularmente, quando eu vou dar aula na graduação, me chama bastante atenção, porque eu tenho que me flexibilizar bastante em relação à perspectiva dos exemplos. Se eu for dar um exemplo, eu tenho 42 anos, aí você fala, poxa, se eu vou começar a dar exemplo da minha época, ninguém vai entender. Por outro lado, eu tenho que me antenar, basicamente, com o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo em reality shows, o que está acontecendo no TikTok e tudo isso, que é uma forma de eu conseguir criar o engajamento. E, ao meu ver, neste ponto em específico, a inteligência artificial vai conseguir fazer isso muito bem, porque eu consigo, de maneira geral, criar muito mais proximidade com a realidade do meu aluno. Então, algumas universidades começam, por exemplo, a pegar perfis não só socioeconômicos dos alunos que vão estar em sala de aula, mas eu posso pegar, por exemplo, questões comportamentais. Faço um mapeamento bem tranquilo por meio de um questionário comportamental para identificar formas de eu customizar meu material e, de fato, chamar a atenção. Por quê? Parte dessa geração que está chegando hoje nas universidades, vou me concentrar na graduação, eles têm uma dificuldade de concentração. Porque, basicamente, né, toda vez que você está passando o feed de determinada rede social, você tem estímulo à novidade. Agora, você imagina um outro ponto. O professor está falando ali 1h30, 2 horas, você não consegue trazer tanto estímulo dessa forma. Então, esse alinhamento talvez seja um dos grandes benefícios para que, de fato, nós possamos trazer inteligência artificial para esse aluno, de alguma forma, trabalhar. Uma série de pesquisas, principalmente da área que tem uma fronteira de marketing, por exemplo, com educação, começa a evidenciar que a inteligência artificial tem sido um dos principais pilares na retenção de aluno. Por quê? O material acaba sendo muito mais customizado. Vou dar um exemplo para vocês. No próximo slide, por gentileza. Algumas reflexões para que nós possamos pensar enquanto professores, tá? Primeiro, nós temos que aceitar que os alunos vão usar a inteligência artificial. Isso é um ponto bastante importante. Se efetivamente eles vão usar, na minha visão, nós estamos passando pelo melhor momento para criar uma cultura de uso de IA. E, obviamente, o uso dessa cultura de IA vai fazer com que nós, enquanto professores, precisamos, assim como a Unitis tem feito de maneira muito boa, fazer com que os professores necessariamente estejam atualizados. Para vocês terem uma ideia, por mais que eu trabalhe com inteligência artificial, manter efetivamente atualizado está ficando complicado. Todo dia saindo uma grande novidade. Só que eu tenho que verificar efetivamente uma lógica mais de ensino. Qual que é o perfil? O que eu tenho que levar de maneira geral? E um dos principais caminhos que tem se indicado é começar a falar mais em sala de aula sobre inteligência artificial. Não seria a ideia
é não ignorar, poxa, como é que isso está acontecendo, ou efetivamente até onde que isso está acontecendo. O grande desafio nesse caso é começar a falar uma cultura para que todo mundo consiga entender o uso da maneira correta. O outro ponto que é importante, e aí novamente a questão cultural e as diretrizes institucionais vão ser, perdão, vão ser muito importantes, é não presumir que o uso de inteligência artificial é uma cola. Novamente, vamos imaginar o seguinte: você está lendo um texto e aí você tem dificuldade com alguns termos técnicos. Muito melhor, ao meu ver, do que você parar a leitura e conseguir e perder o foco para você perder o empenho que você está tendo nas horas de estudo, por que você não faz uma consulta no chat GPT para aprender aquela terminologia? Isso é um ponto importante e não tem nada de errado, você está utilizando o seu contexto. E claro, de alguma forma propondo a questão da criticidade daquele documento. O outro ponto é saber que os alunos estão pensando e como que eles estão usando as ferramentas. Então, cada vez mais as instituições começam a fazer pesquisa. Olha, me conta como é que você usa o ChatGPT. E o mais importante, como é que você pergunta, como é que você interage. Talvez dentre as vantagens, eu particularmente isso eu acabo usando bastante, é trabalhar com grande parte do que a gente acaba ensinando nos livros aos alunos, ou seja, uma parte mais conceitual, tentando levar para uma parte concreta. E aí, necessariamente, tem um grande ponto que seria tentar consolidar mais ou menos o seguinte: bem, como é que eu consigo explicar algo de maneira mais próxima? A professora Maiara disse que colocou até exemplos de séries e filmes. Perfeito. Tem uma aula, por exemplo, que eu falo sobre marketing analytics para os alunos, e eu começo a explicar marketing analytics fazendo um contexto com Harry Potter, para vocês terem uma ideia. E aí, de alguma forma, você consegue. Como? O ChatGPT, você pode dar um contexto para ele, eu consigo criar uma narrativa e consigo chamar muito mais a atenção, porque isso, obviamente, a IA faz com muito grande propriedade gerar exemplos. O outro ponto também seria incentivar a experimentação. Então, imagine o seguinte: ah, eu posso explicar um conceito em sala, na sequência eu vou para uma plataforma de IA, e depois eu começo a testar exemplos, eu consigo testar, de repente, algumas características e eu vou fazendo a validação ao longo desse processo. Por quê? Para vocês terem uma ideia, uma recomendação de alguns manuais hoje de inteligência artificial e educação começam a recomendar que nós, enquanto professores, a gente comece a pontuar o prompt do aluno. O que isso quer dizer? Tão importante quanto usar, a lógica que o pessoal tem argumentado, que é interessante, é a seguinte: à medida em que o aluno começa a entender o conteúdo, ele vai mudando ou vai amadurecendo a forma de perguntar para a inteligência artificial. Antes ele perguntaria o que é tal coisa. Aí, quando ele começa a discutir conceitos, ele consegue discutir correntes teóricas, correntes filosóficas, por exemplo, e ele vai amarrando. Isso é uma forma de entender, de alguma forma, que você está avançando na maturidade, e o pessoal começa a pontuar o prompt. Isso pode ser compartilhado também. Próximo slide, por favor. E aí, pensando enquanto professor, nós vamos ter que necessariamente nos tornarmos meio máquina e meio humano. Por quê? Eu vou ter que estar bastante alinhado efetivamente a conseguir habilitar o que está em inteligência artificial, eu vou ter que necessariamente conseguir entender, e aí é o grande desafio. Eu precisar descobrir elementos, ou até mesmo descobrir estratégias para verificar como é que eu consigo passar isso para a aula. Até o pessoal está comentando aqui no chat, por exemplo, eu concordo, em sua grande maioria, em que eu não vejo que o professor vai sumir da sala de aula. Isso eu concordo bastante, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu vou ter que trazer elementos tecnológicos para essa geração que efetivamente está chegando. E ao mesmo tempo, nós temos um grande desafio. Lendo alguns manuais, alguns artigos que estão conseguindo mapear, né, dados primários, tem sido bem interessante. Olha o dilema em que nós, enquanto professores, nós estamos chegando. Poxa, nós estamos começando a ficar desconfiados. Será que o aluno fez aquele texto ou será que foi a IA? E aí uma série de pesquisadores começaram a falar, poxa, nós precisamos concentrar mais na parte do oratório. A partir de agora é só apresentação oral. Só que aí eu começo a gerar um outro problema. Poxa, se eu começo muito por oral, eu estou quebrando uma necessidade da habilidade da escrita, a habilidade também da argumentação escrita. Então, nosso grande foco é conseguir gerar o equilíbrio. E aí, uma sugestão, para não passar muito aqui do meu tempo, uma alternativa que nós possamos usar, tanto na perspectiva docente e discente, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, por gentileza. Uma das alternativas em que tem sido estudada mundo afora é uma questão de letramento de inteligência artificial. O que isso quer dizer? O letramento de inteligência artificial, assim como nós aprendemos a ler e escrever, assim como nós aprendemos a língua inglesa,
assim como eu aprendi a trabalhar com informática lá atrás, a grande discussão que se tem atualmente é o letramento de inteligência artificial, ou seja, eu vou ter que ensinar professores e alunos a trabalhar ou entender inteligência artificial. Ou seja, inteligência artificial não é só o prompt. Inteligência artificial não é interação homem-máquina. O que eu pergunto, como eu pergunto, por quê? Necessariamente, dentro dos conceitos que nós temos de letramento, inteligência artificial, primeiro eu tenho que ter uma capacidade de reconhecer essa necessidade. E efetivamente eu tenho que reconhecer como que isso obviamente acaba funcionando. Depois eu tenho que fazer a compreensão. Então, por exemplo, 2 semanas atrás saiu o 4O Mini, por exemplo, no ChatGPT. Novas versões estão começando a chegar. Eu tenho que compreender e, ao mesmo tempo, aí essa é uma visão particular, talvez vocês concordem comigo, eu aprendo tecnologia, eu aprendo fazendo. Então não adianta eu falar assim, inteligência artificial é uma coisa muito importante. Não, vai fazer e vai errar. Por quê? Nas palestras que eu tenho dado, uma coisa que tem me chamado muita atenção, o pessoal tem dito assim, poxa, mas no meu caso, eu uso o ChatGPT, eu uso o Gemini, eu uso outra, mas para mim o resultado não é bom. Aí eu volto a perguntar, você parou para estudar e entender o que que é o algoritmo? A forma com a qual você pergunta, qual o impacto que tem no seu resultado? Vou dar um exemplo. Grande parte dos estudos de caso que eu levo para a sala de aula hoje, primeira semana de aula, eu faço um mapeamento do perfil dos meus alunos, para entender o que, que eles estão vendo. E aí eu consigo criar um diálogo um pouco mais próximo. E depois, eu começo a criar estudo de caso dentro da realidade deles. Vou dar um exemplo. Uma disciplina que eu leciono na graduação, eu acabo falando bastante sobre questões de pequena empresa. Poxa, se a gente for pegar quem trabalha na área de administração, por exemplo, são poucos os livros que têm bons exemplos, bons estudos de caso com micro e pequena empresa. Eu uso bastante a inteligência artificial para criar estudo de caso para conseguir customizar. Assim, eu uso os livros basicamente para trabalhar a parte conceitual, que são muito bons, só que parte dos exemplos podem ficar distante da realidade do meu aluno. E aí isso pode criar, por exemplo, uma barreira para ele mergulhar naquele estudo comigo. E aí eu acabo usando. E agora, o grande desafio nessa questão do letramento, nesse caso, como a professora Lidiane colocou, com o nivelamento tecnológico, é conseguir avaliar criticamente. E como é que eu vou avaliar criticamente? Com uma escala, com um tempo. E aí, necessariamente, nós, como professores, eu tenho que estar acompanhando a evolução, e aí vocês podem ter total certeza de maneira geral, que a evolução vai ter, nós vamos ter que acompanhar os alunos. E, claro, necessariamente, eu vou ter que mostrar para os alunos uma discussão em relação ao que tem. Por exemplo, muitos professores que estão aqui talvez concordem comigo, que é o seguinte, muitas vezes, quando nós vamos montar, por exemplo, um exercício com o ChatGPT, ele está errado. Ou ele erra no conceitual, ou ele erra até mesmo na resposta. Isso é importante até mesmo para mostrar na nossa formação e mostrar para os nossos alunos e que ele vai errar. Depois vocês fazem aquela brincadeira assim, ó. Vai no ChatGPT e coloca alguma coisa como para fazer um exercício na tua área, aí você coloca no final um prompt assim, ó. Você tem certeza do resultado? Vai ver que ele vai tentar, vai pensar de novo, vai tentar achar um resultado. Semana passada, eu li um artigo em que um pesquisador diz o seguinte, ó. Eu não testei ainda, depois se alguém quiser testar e me falar, diz o seguinte, você coloca teu prompt, no final você coloca assim, exemplo, você pede para fazer um exercício e coloca assim, minha vida depende disso. Aí você começa a ter resultados um pouco melhores pela estrutura que está lá. Então é só para mostrar para vocês que nós temos efetivamente um grande desafio, mas de maneira geral também eu vejo que é um momento muito importante para que nós possamos colocar a tecnologia como aliada. E novamente, eu acho que enquanto professor e aluno, necessariamente nós vamos ter um grande desafio para conseguir efetivamente operacionalizar isso em sala de aula, mas aí eventos como esse, essa formação que vocês estão tendo, tenho total certeza que é um pontapé para que, de fato, nós possamos levar a inteligência artificial com responsabilidade, mas alunos e professores tenham efetivamente o conhecimento necessário para a aplicação, tá bom? Muito obrigado, então, aqui pela oportunidade para dividir o tempo com os colegas aqui. Fico à disposição.